Olá, amigos. A paz do Senhor. A mulher virtuosa de hoje é Ruth. E a história de Ruth está no livro de mesmo nome, dos capítulos 1 até o 4. É uma história pequena, mas de grande significado, porque é uma história de amor e de perseverança. Aconteceu o seguinte: em Belém havia uma família. O homem se chamava Elimeleque, sua esposa Noemi, e eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion. Aconteceu que a fome abateu sobre Belém de Efrata, e esse efrateu e sua família fugiram para Moabe. Moabe é uma terra do povo inimigo de Deus, e eles moraram lá por quase 10 anos. E aconteceu que pouco depois que eles chegaram neste lugar, o esposo de Noemi, o Elimeleque, morreu. Os 2 jovens haviam casado com 2 moças daquele lugar. Elas eram moabitas. Uma se chamava Ruth, que casou com Malom, e a outra se chamava Orfa, que casou com Quilion. E aconteceu que, infelizmente, esses jovens morreram. A Bíblia não fala a razão. E ficaram as 3 viúvas. Naquele tempo, o provedor era o homem, e elas ficaram as 3 desamparadas. Noemi ficou sabendo que em Belém já tinha pão para todos, então ela resolveu voltar. As 2 mulheres acompanharam, e mais ou menos a metade do caminho, ela disse para elas: minhas filhas, vocês não precisam ir comigo, porque eu já sou velha, eu não tenho mais filhos que possam casar com você. E mesmo que eu os tivesse, vocês não iriam esperar para que eles crescessem para se casar com eles. Voltem para sua casa, a casa de seus pais, para as suas famílias, para o seu povo, para os seus deuses. E as 2 abraçaram Noemi e choraram. Orfa achou que ela tinha razão, e mesmo gostando da sogra, ela se foi, voltou para sua casa. Ruth, porém, ela não quis ir embora. E ela fez uma declaração de amor maravilhosa para a sua sogra, o que é surpreendente, principalmente pelo nome que a maioria das sogras tem junto de suas noras. E também o contrário é verdadeiro. Mas ela disse o seguinte, que ela não iria embora, que ela não insistisse para que ela fosse embora, que o Deus dela seria o mesmo Deus, que o povo de Deus seria o povo dela, que onde a sogra morresse, ela também morreria, e que onde ela pousasse, ela pousaria também, e que ela fala que Deus me dê outro tanto, se apenas a morte me separar de ti. Então, ela faz uma declaração linda e a gente vê o amor que ela tinha pela sogra. Agora essa sogra estava triste, estava amargurada e ela estava culpando a Deus por todos os infortúnios. E ela chegou a dizer que Deus tinha desgraçado a vida dela, que Deus pesou a mão. E ela não reconhecia as beneficências de Deus em sua vida, porque ela estava muito triste. E ela estava revoltada contra Deus, sem avaliar as suas escolhas na vida, sem avaliar que muita coisa poderia ter sido evitada se ela permanecesse em Belém. Mas quando a pessoa está nessa situação de revolta, ela não enxerga muita coisa, e ela passa por cima até de tudo que Deus faz de bom. E as 2 continuaram o caminho. Chegando em Belém, que é só atravessar o Jordão, as amigas disseram que Noemi havia chegado, mas ela faz uma advertência: não me chamem Noemi. Noemi significa feliz. Me chamem Mara. Mara significa amargura, porque eu fui cheia para Moabe e voltei vazia. E ela foi desfilando toda a sua raiva, todo o seu desconforto emocional contra Deus. E aconteceu que Ruth acompanhou para ajudá-la, e chegando lá, ela ficou sabendo que estavam respingando espigas, e uma parte dessas espigas que caíram no chão era dos pobres, das viúvas, dos desvalidos, dos estrangeiros. E ela entrou no meio desse povo com o consentimento da sogra e foi respigar. E aconteceu que o dono das terras, ele se chamava Boaz,
Ele vendo aquela moça, chamou a atenção dele, ele se sentiu atraído por ela e perguntou para um capataz, para um encarregado, quem era ela. Ele explicou que era a nora de Noemi, que tinha vindo de Moabe com ela. Só que é o seguinte, a fama de Ruth chegou primeiro do que ela, e ele só tinha boas referências daquela moça que foi muito boa para com a sogra, era uma mulher de valor, como ele reconheceu mais na frente, uma mulher virtuosa. Então, ele aconselhou a todos que trabalhavam ali que não deixassem que nada importunasse aquela moça e que ela poderia tomar água nos potes que eles tirassem, poderia comer com eles. Então ela já não era mais aquela que vinha atrás dos segadores, mas que ficaria no meio das moças. E ela foi para casa com uma quantidade considerável de víveres, de alimentos da cevada. E aconteceu que a sogra ficou muito feliz quando ficou sabendo que Boaz era o dono do campo e disse para ela: minha filha, ele é um dos nossos remidores. Então explicou para ela que ele poderia resgatar tudo que foi delas, do marido de Ruth e de Orfa e dela mesma, e que ensinou como ela deveria se portar, como ela deveria proceder durante aquele tempo da colheita. E ela fez tudo direitinho, porque era obediente, não somente a Deus que ela ficou conhecendo através de Noemi, mas o Deus que ela estava servindo. E aconteceu que, por orientação da sogra, quando ele foi deitar para descansar, ela deitou a seus pés, descobriu-lhe os pés, e em silêncio deitou-se ali. Isso era quase um pedido de casamento. No meio da noite ele acordou e quis saber quem estava ali. E ela disse: sou Ruth, e você é o meu remidor. Coloque sobre mim a sua capa. Isso era sinal de que ele aceitava. Mas ele, uma pessoa de Deus, um homem muito sério e honesto, ele disse: há alguém na frente. Primeiro eu vou saber dele se ele tem interesse. Se ele tiver, tudo bem. Agora, se ele não tiver, remirei eu. E ela contando isso para a sogra, e ela conhecendo a psicologia masculina, porque conviveu muitos anos com seu esposo e uma boa parte do tempo com seus filhos, ela disse: ele tomará providência o mais rápido possível. E não deu outra coisa. No dia seguinte, ele foi para as portas da cidade, porque era na porta da cidade que tudo se resolvia. Ali se resolviam os processos, as demandas. E ele estava ali com 10 testemunhas, porque era de acordo com a lei, teria que ser na presença de 10 testemunhas. Arrumou 10 anciãos do povo e chamou o interessado, o que poderia ser o interessado. E falou para ele que ele deveria ser o remidor de Noemi e que compraria aquelas terras. Como ele era muito ambicioso, ele disse: eu remirei. Mas quando ele, muito acertadamente, falou de Ruth depois e disse: mas você tem que casar com a nora dela, para que ela tenha filhos e suscite herdeiros para o falecido, porque assim era a lei. Ele pensou um pouco e disse: não, eu não quero, você pode ser o remidor. E conforme a lei prescrevia, ele tirou o sapato e entregou para o outro, na presença de todas as testemunhas. Ele não queria ser pai de um filho que, na verdade, seria filho do outro que morreu. E também, ele, como disse ele mesmo, ele não queria dividir com ninguém a sua fortuna, nem mesmo com o herdeiro. Então, ele não quis casar-se com ela, e ela se casou com Boaz e teve um filho. E a história termina de maneira muito bonita, porque as vizinhas, elas eram encantadas com Ruth, como todos, e elas falaram que Ruth valia por 7 filhos. E é interessante, porque se um filho faz falta para uma mãe como provedor, Ruth equivalia a 7. Então, todos sabiam, inclusive as vizinhas falam: essa nora que te ama. É tão difícil ouvir isso, e ela amava de verdade. Há um ponto positivo em Noemi, porque no tempo que estava tudo bem, ela passou a imagem de um Deus provedor, de um Deus que podia mudar a vida de uma pessoa. E foi esse Deus que ela, sendo moabita, um povo inimigo do povo de Deus, que servia a vários deuses, inclusive muitos deles queimavam seus filhos a Baal, ela aceitou esse Deus e ela preferiu acompanhar Noemi, que era uma velha, era uma pessoa que não podia oferecer mais nada. A outra avaliou a situação e voltou.
Ruth viu além da situação. Ela foi perseverante e amorosa. E ela quis continuar a caminhada. Não sabia o que ia acontecer na frente, mas seguiu pela fé. E no final, ela casando com Boaz, ela foi dona de toda aquela propriedade. Primeiramente, Boaz tirou Ruth de trás dos segadores, colocou no meio das moças e no final Ruth passou a ser proprietária de tudo. É assim que Deus trabalha quando estamos vivendo um problema, que não enxergamos nenhuma solução. Deus o tira daquele lugar e nos dá a vitória. Isso quando somos perseverantes, quando acreditamos, quando andamos por fé e não por vista. O que Ruth poderia esperar daquela mulher? Mas ela não pensou no que ela poderia receber, mas no que ela poderia fazer para retribuir o amor que ela recebeu. Ruth viu o seu netinho no seu colo. E aquele neto seria o resgatador de sua vida. E ela voltaria a ser Noemi, a feliz, porque Deus trouxe esperança de novo. Desde que Noemi sentiu que aquele homem poderia ser o resgatador, ela se sentiu visitada novamente por Deus. E Deus passa por cima de nossos defeitos, de nossas fraquezas, porque o Senhor Deus nos ama sem medida. E essa história é muito bonita. Tanto é que Ruth, uma moabita, da gente que era inimiga do povo de Deus, ela tem um livro especial, um livro maravilhoso na Bíblia com seu próprio nome. Inclusive, Ruth, ela teve Obed, que é um nome que as suas vizinhas colocaram na criança. Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, e de Davi veio Jesus. Que maravilha, que descendência linda. Então o Senhor, Ele age, Ele trabalha por nós, mesmo quando não estamos entendendo a situação, que estamos rodeados de sofrimento, mas o Senhor não nos desampara, como não desamparou Noemi, como não desamparou Ruth. Que Ele nos guarde, nos proteja, que o Senhor seja a nossa herança e o nosso galardão. Amém e amém.